Meu testemunho. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Meu coração era enganoso e eu não o sabia. O testemunho que vou lhe dar tem partes muito ruins, mas espero que você o veja até o final, pois é surpreendente. É surpreendente como Deus age em nós e nas circunstâncias. Quando participava ativamente da igreja na qual nasci, achava que conhecia Deus e estava convicto da minha salvação. Porém, como Jó, eu só conhecia a Deus de ouvir falar. Ainda não tinha tido um encontro pessoal com Ele, que só aconteceu muitos anos após eu abandonar a igreja e descrer de Deus. Sou o pastor William com U, William Fonseca de Carvalho, nascido em Caparaó, Minas Gerais, e tenho 78 anos de idade. Nasci em 14 de maio de 1943, exatamente 5 anos antes da criação do Estado de Israel. Sou o 10º filho dos 11 que meu pai e minha mãe tiveram. Minha família era evangélica e meu pai presbítero da igreja presbiteriana. Fui, portanto, educado em berço evangélico e nossa casa ficava do lado da igreja. Quando tinha 4 anos de idade, recusei ir ao culto da noite na igreja, dizendo que o banco da igreja era muito duro e frio e que eu preferia ficar em casa enquanto eles fossem ao culto. Mamãe se esforçava para me convencer para ir à igreja, pois toda a família já tinha ido e só eu e ela ainda estávamos em casa. Mas eu teimava, dizendo que não queria ir dormir naquele banco duro da igreja. Então, não sabendo mais o que dizer e fazer, ela falou: "Meu filho, se você ficar em casa e Jesus vier buscar a sua igreja para levar para o céu, você não poderá ir, pois ficou em casa em vez de ir para a igreja." Respondi para ela: "Eu não quero ir para o céu." Ela levou um susto e finalmente perdeu a paciência. Me colocou de bruços em seu colo, pegou sua sandália e começou a me bater, dizendo: "Você vai para o céu comigo, nem que for debaixo de chinelada." As chineladas doíam, mas eu continuava teimoso, até que, não aguentando mais, lhe disse: "Tá bem, mamãe, eu quero ir para o céu com a senhora, vamos para a igreja." Meu querido, minha querida, este fato se tornou uma profecia em minha vida. A mesma teimosia se manifestou em mim mais tarde, aos 21 anos de idade, quando eu estava no 2º ano do seminário teológico. Só que a rejeição à igreja e a Deus durou muito tempo, pois minha conversão só aconteceu aos 36 anos de idade. Depois da experiência aos 4 anos de idade, acostumei-me a ir à igreja. E quando tinha 9 anos, minha família mudou-se para Volta Redonda, no estado do Rio, uma cidade bem maior, e passamos a participar da igreja presbiteriana de lá. Tornei-me um crente muito dedicado e consagrado, fazendo sempre parte das diretorias da Liga Juvenil, do Departamento dos Adolescentes e da Mocidade. Com 17 anos, já era presidente de uma mocidade com 70 jovens. Era tão consagrado a Deus que nem namorar eu namorava, pensando em me guardar totalmente puro só para aquela que seria minha esposa no futuro. A vocação para o ministério pastoral surgiu aos 19 anos de idade, e o conselho dirigente da minha igreja me aceitou como candidato por unanimidade. Eles me enviaram como candidato ao ministério para o Seminário Presbiteriano de Campinas em 1963. O seminário tinha uns 60 alunos e cheguei lá com alegria e muita fé. Porém, o ambiente acadêmico naquela época já havia se tornado hostil ao evangelho. Meus colegas veteranos ridicularizavam a fé dos calouros ingênuos que lá chegavam.
Fui muitas vezes ridicularizado por eles, e certa vez um deles me disse para rasgar determinada página da Bíblia, pois o que nela estava escrito tinha sido colocado muito tempo depois como acréscimo. Fiquei tão chocado e bravo que, se não fosse crente, teria brigado com ele. Mas ao estudar filosofia e sociologia, foram me ensinando valores que punham em xeque toda a formação religiosa que eu havia recebido. O existencialismo, que dizia que você tinha de aproveitar todos os momentos da sua vida fazendo o que te desse prazer. E o marxismo, pior ainda, isto é, o comunismo teórico, acabou solapando e destruindo todos os valores cristãos que eu havia recebido na igreja e em minha família. Já na metade do segundo ano, eu tinha me transformado em existencialista e marxista, e criticava a igreja por falar em amor, mas viver o contrário dele. Em 1964, os militares depuseram o presidente João Goulart, de esquerda, impedindo-o de continuar no poder. E então o que chamávamos de golpe militar assumiu o poder. Lembro-me de que, quando soubemos que uma junta militar havia assumido o poder, um colega chegou a dizer o seguinte: agora só nos resta pegar em armas. Porém, continuamos estudando no seminário, mesmo revoltados e decepcionados com a situação política do país. No meio do segundo ano, decidi voltar a trabalhar num emprego que me possibilitasse continuar estudando. Então, prestei concurso no Banco do Brasil e, tendo sido aprovado, pedi para trabalhar na agência de Campinas, mas não deu certo. Hoje entendo porque Deus não me permitiu trabalhar no Banco do Brasil em Campinas, pois se conseguisse um emprego lá, continuaria estudando no seminário e acabaria sendo expulso de lá alguns anos depois, juntamente com mais 39 alunos que lá permaneceram e foram expulsos de lá pela direção da Igreja Presbiteriana por causa de incredulidade e apoio à teologia da libertação. Como não consegui trabalhar no Banco do Brasil em Campinas, procurei uma agência do banco em São Paulo que fosse o mais perto possível de um seminário evangélico para eu poder prosseguir com meus estudos. Assim, fui trabalhar na agência do Ipiranga, que era bem perto da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista do Brasil, em Rude Ramos, São Bernardo. Eu queria continuar estudando para terminar o curso teológico, mesmo sendo incrédulo, pois sempre gostei de estudar. O ambiente desse seminário metodista era igual ao do seminário de Campinas. A ideologia da esquerda também predominava lá. Formei-me bacharel em teologia lá em 1967. Sabem quem nós escolhemos para ser o paraninfo da nossa turma? Um arcebispo da Igreja Católica Romana, Dom Helder Câmara, não porque fosse católico, mas porque era um bispo de esquerda como nós. Deixei o seminário e passei 12 anos totalmente afastado da igreja e de Deus, vivendo como um ativista social, tentando influenciar os outros a se tornarem também de esquerda. Mas nesses 12 anos, as chineladas, que agora não eram mais das mãos da mamãe, mas do próprio Deus, começaram a bater em mim. Saí do Banco do Brasil, consegui empregos maravilhosos na área de recursos humanos e na área social, mas sempre era mandado embora por tentar fazer revolução dentro das empresas capitalistas em que trabalhava. Na área afetiva, meu primeiro casamento durou 3 anos e nos separamos mesmo tendo uma filha com 6 meses de idade. O segundo casamento aconteceu com a Terezinha, que era assistente social do governo de São Paulo, do governo do estado de São Paulo, e foi convidada para dirigir uma obra social que cuidava de homens de rua numa fazenda em Franco da Rocha, estado de São Paulo. Aceitei com alegria ir para a fazenda, pois não aguentava mais trabalhar nas empresas capitalistas. Na fazenda, cuidava de pequenos animais no nosso quintal e aprendi a ser apicultor. O relacionamento com a Terezinha foi se desgastando e eu cheguei ao ponto de tentar voltar para a cidade de São Paulo. Pensei,
vou dar a última oportunidade para essa maldita civilização capitalista ocidental. Então, procurei um famoso psiquiatra com quem havia feito terapia e ele me aceitou como aluno de um curso de formação de psicoterapeutas que ele estava dando. O curso era uma maratona que começava sábado à noite, ia pela noite adentro e terminava mais ou menos às 10 horas da manhã do domingo. Ao terminar a primeira aula no domingo, sem ânimo para voltar para a fazenda por causa do relacionamento desgastado, resolvi ir almoçar na casa do meu irmão Azarias, que era pastor de uma igreja batista em Rude Ramos, que ficava a uns 500 metros do seminário onde eu havia estudado, da Faculdade de Teologia Metodista. Passei o domingo todo em sua casa, que ficava em cima do templo da sua igreja. Às 19 horas, um pouco antes do início do culto, a esposa dele, Lígia, veio a mim, que estava vendo algo na televisão, e com um sorriso disse: William, vamos à igreja hoje? Levei um susto com o convite, pois nem meu irmão tinha mais coragem de me evangelizar. Tal era a minha rejeição ao evangelho. Então respondi secamente: não, o filme está bom. No domingo seguinte, após a maratona do curso, fui de novo para a casa do meu irmão. Já havia me esquecido do convite que ela havia feito para eu ir ao culto na semana passada. No entanto, quando chegou às 19 horas, eu, que estava lendo um livro, fui de novo surpreendido por ela que, com o mesmo sorriso, aproximou-se de mim e disse: William, vamos ao culto hoje? Respondi: não, estou lendo esse livro. Continuei fazendo o curso, indo almoçar na casa do meu irmão. E sempre, lá pelas 19 horas, a Lígia vinha me convidar para ir à igreja com um sorriso nos lábios. Mas eu sempre dava uma desculpa e não ia. Na sexta vez que isso aconteceu, amarrei a cara e pensei: vou, só para essa chata parar de me encher. Assim, de cara amarrada, desci as escadas após eles, entrei na igreja e me sentei no último banco. Então aconteceu algo totalmente inesperado. Ouvi uma voz atrás de mim dizendo: você, sentado no último banco? Quando participava da igreja muitos anos atrás, eu nunca sentei em último banco. Eu sempre fui líder. Essa voz dizia por trás de mim: você, sentado no último banco? Olhei para trás, não havia ninguém. Então pensei: estou ficando louco, pois estou ouvindo vozes. O culto começou e um grupo de jovens tocava violão e cantava lá na frente. Eu, que gosto muito de violão, continuava de cara amarrada, pois estava aborrecido por ter sido constrangido a entrar naquela igreja. Continuava de cara amarrada, aborrecido. Terminado o louvor, meu irmão abriu a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, e começou a ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. O amor é o dom supremo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, é amável. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A cada frase que ele lia, o Espírito de Deus ia confrontando a minha vida.
Eu que era professor de Relações Humanas e estava fazendo um curso para me tornar psicoterapeuta, fui descobrindo que eu não sabia o que era amar de verdade. A cada frase, eu via a imensa distância que me separava do verdadeiro amor. Descobri que eu nunca tinha amado de verdade. Quando ele terminou a leitura do texto, eu, aos 36 anos de idade, descobri que era um miserável pecador. A tristeza me inundou e um sentimento de profundo arrependimento tomou conta do meu ser. Pensei, eu não valho nada. Com profundo arrependimento e quebrantado, vendo quão pecador eu era, senti Jesus me abraçando, me aceitando, apesar de eu não valer nada. Este é o grande, o imenso amor de Deus, que nos aceita como somos. Se meu irmão, ao invés de começar a pregar sobre o texto, tivesse feito um apelo para alguém aceitar a Jesus, eu seria o primeiro a ir correndo para frente e me entregar a ele. Terminado o culto, abracei meu irmão e lhe disse: agora somos irmãos 2 vezes. Dormi em sua casa e no dia seguinte fui comprar uma Bíblia. Como as letras da Bíblia normalmente são pequenas, muito menores dos que os livros normais que eu estava acostumado a ler, comprei uma Bíblia tamanho grande, uma Bíblia de púlpito. Quando cheguei na casa dele, ele, ao ver a grande Bíblia, disse: vai ter que ser pastor mesmo, olha o tamanho da Bíblia. Concluindo, meu querido irmão, minha querida irmã, só dá para ser salvo se você descobrir que é pecador. Fui criado na igreja, achava que era salvo, fui para o seminário para me tornar pastor. Porém, como Jó, que só conhecia Deus de ouvir falar, e como Saulo de Tarso, fariseu íntegro e honesto, fiel cumpridor da lei, eu confiava na minha justiça própria para ser salvo. Durante o tempo que vivi na igreja, até metade do 2º ano no seminário, eu era um fariseu íntegro, confiando em minha justiça para ser salvo. Não sabia o quão pecador eu era. Porém, Deus, em sua graça maravilhosa, que é um favor especial que não merecemos, permitiu que chineladas em mim começassem a bater, até que finalmente a Ele me rendi após descobrir a imensidão do meu pecado. Ouvi a palavra de Deus, e o Espírito Santo me convenceu do pecado, e fui inundado pelo amor de Deus que me encheu de alegria. Realmente, a palavra de Deus é o que está registrado em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes que corta dos 2 lados. E ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração humano. Realmente, Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo, e seus propósitos sempre se cumprem, mesmo Ele respeitando nosso livre-arbítrio, pois Ele é soberano e todo-poderoso. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a gratidão, todo o amor, todo o louvor, toda a adoração. Longe do Senhor andava, num caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição,
nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer a meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém.